Quase todo mundo já teve aquela dor nas costas. A lombalgia é muito comum, principalmente em pessoas que trabalham sentadas por muito tempo. As mulheres, nós que fazemos uso constante de salto alto, também costumamos sofrer com as dores, mas medidas simples como alongamentos podem melhorar e muito os sintomas. 12 horas ao volante todos os dias e o resultado é uma tremenda dor nas costas. A dor fixa, como se fosse assim, tivesse uma pontada mesmo. Você vai abaixar para escovar os dentes de manhã, você sente. Você vai amarrar um cadastro de um tênis, você sente uma dor na coluna. Segundo este ortopedista, as pessoas que trabalham assentadas têm mais chance de desenvolver a chamada lombalgia, aquela dor na parte inferior da coluna. A recomendação é fazer alongamentos a cada 2 horas. Você sair do carro, no caso do táxi, e fazer um trabalho de alongamento de toda a coluna paravertebral, fazer um alongamento de toda a musculatura posterior de coxa também e fazer um treinamento abdominal. De acordo com o médico, 80% dos casos de lombalgia são provocados por problemas musculares e 20% estão relacionados a doenças como artrite, tumores e hérnias. As mulheres que adoram um salto alto também são fortes candidatas a ter dor nas costas. Eu uso salto 7 a 9 e direto, o salto o dia todo, só não uso para praia. Dá para manter a elegância e evitar a lombalgia. Basta escolher o salto adequado. O ideal, segundo os médicos, é que o calçado tenha, em média, 3 centímetros de altura. E a largura também influencia, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. Então, na escolha do salto, além do comprimento, a largura ela é fundamental também. Por quê? Quanto menor o salto ou mesmo maior, uma largura desse salto maior vai gerar uma menor sobrecarga por distribuir melhor a pressão. Mas é importante entender que ao escolher um salto maior, no caso o paciente ou mesmo a mulher, ela escolhe um salto que faça uma compensação da parte anterior do pé, consequentemente gerando uma menor sobrecarga do calçado da parte posterior. É preciso ficar atento até a posição de dormir. A posição de bruços é uma posição que a gente vai ter que adotar uma postura inadequada da coluna, não só vertebral, mas no caso a coluna cervical, torácica e lombar também. Então o ideal é que nessa postura a gente adote a posição de lado e aí a gente mantém a coluna de maneira geral retificada e aí a gente pode lançar a mão de apoio nas pernas ou mesmo de alguns rolinhos que a gente pode apoiar e além disso também a posição de barriga para cima, onde a gente vai conseguir manter essa coluna alinhada. Depois de anos sofrendo com as dores de coluna, Alessandra procurou um médico. Passou a fazer pausas para os alongamentos durante o trabalho e há 3 meses está firme na musculação. Os benefícios foram muito além do alívio da dor. De dor, melhorou bastante, autoestima e emagreci também. Quantos quilos você emagreceu? 5 quilos. Olha que beleza, hoje é terça-feira, dia de você participar do MGTV Responde. Nós estamos falando sobre a coluna, que foi uma sugestão da telespectadora Bruna, de Patos de Minas. Você sente dores? Algo te incomoda? Participe, faça sua pergunta, ligue pra gente. Em Uberlândia 3218-3454, em Patos de Minas 3823-9400. Se preferir, tem o e-mail mgtv.ud@tvintegração.com.br. Aqui no estúdio está o ortopedista, Dr. Roberto Canto. Doutor, nós vimos, bem-vindo primeiro, boa tarde, bem-vindo ao MGTV. Nós vimos na reportagem, já vou começar com um pouquinho do que a gente sentiu na reportagem, que o profissional até falou para o taxista, você tem que alongar, fazer isso, fazer aquilo, as pessoas sabem, mas eu quero ver parar para fazer, né? Tem que ter uma disciplina. Não custa, você vai dirigir muitas horas, pare, saia, alongue, né? Alongue a musculatura posterior, dá uma espreguiçada, isso ajuda a recompor, vamos dizer assim, o tônus muscular e diminuir a dor, que na maioria das vezes nessa situação é uma dor de origem postural. Então é muito importante isso aí. Não adianta deixar o banco deitado, né? Muita gente deixa o encosto deitado, isso também prejudica. O importante é sair do carro, fazer um alongamento, quebrar aquela rotina de horas dirigindo, isso é muito importante. Eu tenho uma pergunta aqui, da Lúcia de Monte Carmelo, ela quer saber como escolher o colchão ideal para evitar dor nas costas. Olha, geralmente a densidade 33 é uma média que serve a maior parte das pessoas, mas para isso tem uma tabela. Uma loja boa que vende colchões, você pode se dirigir ao vendedor e exigir a tabela. E lá, dependendo do seu peso e altura, você tem a densidade ideal. Então não tem aquela história de colchão, quanto mais duro, mais firme, é melhor. Existe uma confusão entre duro e firme. O colchão não deve ser duro, porque ninguém gosta de dormir no chão. Quer dizer,
Agora, firme é aquele que não deforma. E para isso, então, a densidade ajuda nessa escolha. Isso é bacana ficar atento. Olha, tem uma aqui, a Cida do Daniel Fonseca, ela tem problema de hérnia de disco, bico de papagaio, artrose no joelho e não consegue nem tomar banho de pé mais, em pé mais. O que ela deve fazer? Ela sente muita dor, ela tem todas essas, bico de papagaio, artrose no joelho, hérnia de disco. Isso precisa consultar um profissional para avaliar o quanto que a coluna está causando a dor e quanto que o joelho está prejudicando, né? Mas normalmente as pessoas que têm uma artrose na coluna, se ela também fizer um trabalho muscular bem feito, um trabalho que, vamos dizer assim, fortaleça a musculatura em volta da coluna, geralmente esse trabalho diminui a dor. Ou seja, evidentemente você tem uma avaliação médica. A avaliação vai ver até que ponto precisa de outras terapias. Mas, frequentemente, numa situação como essa, o aumento da massa muscular, o desenvolvimento de uma massa muscular ao redor da coluna dá um suporte e isso costuma diminuir a dor, mesmo numa artrose importante. Vou aproveitar a deixa com relação ao exercício físico. Nós temos a Denise, que está na externa, e vai falar da questão dos exercícios. Alguns exercícios podem ajudar a dar mais conforto, fortalecer os músculos da coluna. Então, nós vamos com a Denise Rocha, que está com um fisioterapeuta e traz para a gente as dicas. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Fernanda. É importante a gente falar que existem exercícios para quem já tem problema e exercícios para prevenção. Aqui nós vamos mostrar exercícios para prevenção, porque quem tem problema precisa do acompanhamento de um profissional. O fisioterapeuta Renato Pupim Vieira está aqui comigo. Explica para a gente qual que é a importância desse alongamento ser feito todos os dias. Bom, a atividade física em geral, o alongamento também, que no começo da atividade, do fortalecimento muscular, ele previne, porque indiretamente ele já ativa a musculatura protetora da coluna, que faz um colete natural dessa coluna vertebral. Ok, a gente está aqui com a Ana Gabriela, que vai mostrar para a gente colocou aqui algumas almofadas no chão e ela vai exemplificar esses exercícios. Fala para a gente o que pode ser feito então por quem está em casa. Então, a Ana Gabriela pode deitar de barriga para cima. Então, assim, para começar, a gente pode fazer um alongamento da musculatura posterior e dos ligamentos, de todo o tecido mole da coluna. Então, ela pode começar aqui abraçando primeiro uma perna, segura de 20 a 30 segundos. Logo após, faz a mesma coisa com a outra perna, mesma coisa de 20 a 30 segundos. Depois com as duas junto. E aqui ela já está alongando a musculatura das costas. Para potencializar isso, ela pode fazer uma flexão de pescoço. Então, vai ativar desde a musculatura do pescoço até a lombar. Então, cervical e lombar. Isso de barriga para cima. Ainda a gente pode começar a estimular a musculatura do transverso abdominal, a musculatura mais profunda do abdômen, que ele ajuda nesse colete natural. Ela flexiona as pernas. E aqui a gente consegue sentir, se ela colocar os dois dedos nessa posição, ela faz uma força como se fosse para segurar o xixi mesmo e vai sentir a musculatura profunda ativando. Segura 2, 3 segundos e relaxa. Faz uma repetição de 5 vezes isso ao dia, já é uma forma de prevenção. Agora, tem uma frequência para esses exercícios, na verdade? Quanto tempo? Todo dia? Pode ser feito todo dia, nessa intensidade, fazer 5 repetições de 2, 3 segundos. Pode ser realizado todo dia, uma vez de manhã, uma vez à tarde, no final do dia. Depois da atividade laboral, de sair da sua jornada de trabalho, repetir isso em casa. Isso realmente previne os problemas? Ajuda, mas o que previne mesmo são as atividades, o fortalecimento global do corpo. A atividade física em geral, ela já vai prevenir a dor na coluna. Obrigada pelas informações. Fernanda, voltamos ao estúdio. Obrigada, Denise. Algumas dicas importantíssimas com relação a esse alongamento. Agora eu volto com o Dr. Roberto. Atividade física, qual é a frequência que é ideal para que a pessoa fortaleça? Olha, a maioria das pessoas acabam abandonando a atividade física porque não entra como
uma atividade fundamental. A pessoa toma banho todo dia, ela escova os dentes, ela se cuida em vários campos, mas na hora do exercício ela fala, se der tempo eu vou fazer. E isso não pode. O condicionamento físico constante é parte integrante da saúde. Então, esse exercício ele deve ser constante, por exemplo, umas 4 vezes por semana, durante uns 40 minutos, né? Trabalhando toda a musculatura do organismo. Esportes na água, por exemplo, são fundamentais, são muito bons, porque tiram o impacto. E isso é um investimento em saúde. A pessoa, às vezes, até resolve o problema da dor na coluna. Tem uma pergunta aqui, ó, do Antônio, do bairro Canaã. Ele quer saber se o problema com a coluna pode irradiar dores para outras partes do corpo. Isso é muito comum, por uma questão até da embriologia, de quando a gente é gerado dentro do ventre da mãe. Por essas ligações, muitas vezes uma inflamação, uma dor na coluna, ela irradia para a perna, que não é ciática. Ciática é diferente. Ciática é uma hérnia de disco, escapa uma parte do disco intervertebral, toca o nervo e a pessoa então tem a ciática, que é uma situação dramática. Muitas vezes essa dor irradiada é devido a essa formação. Então você tem um problema na coluna, ela irradia às vezes para as duas pernas, para uma perna só, e isso é confundido com ciática. O efeito é quase igual, mas, vamos dizer assim, a interpretação mecânica é diferente, o tratamento é diferente. Da mesma forma, algum problema no joelho pode irradiar para a coluna, por exemplo? Você achar que está com dor na coluna e algum outro osso? Que... Não, aí é mais difícil. Agora, é muito comum e causa muita confusão. Muitas vezes a pessoa tem uma dor na coluna, e ela irradia para o quadril, irradia para o joelho e às vezes até para o tornozelo e para o pé. E aí sim pode causar uma confusão. Mas o inverso é mais difícil. É mais difícil. Cristiana de Araguari, 2 ou 3 vezes ao ano acontece de eu ficar torta, fico com o corpo mais desviado para um lado. Uma vez fiquei sem andar durante uma semana e sempre tenho que recorrer às injeções. Gostaria de saber se existe tratamento e o que seria mais indicado para resolver isso. Olha, isso aí está parecendo um espasmo muscular, isso pode ser um problema até decorrente da postura ou da própria profissão, mas aí entra também o trabalho de alongamento, a prevenção, o fortalecimento da musculatura para evitar esses tipos de espasmos que às vezes acontecem realmente. Uma pergunta aqui, eu vou ler até devagar porque é mais difícil. Maristela de Uberlândia quer saber se espondilólise, é assim que fala? É. Espondilólise e estreitamento do canal vertebral só se resolvem com cirurgia. Não, absolutamente. A cirurgia é quando você esgotou todas as outras terapias. Mas, frequentemente, voltamos à velha história. Um bom trabalho muscular, um bom condicionamento físico, principalmente se a pessoa puder exercê-lo na água quente, numa piscina climatizada, é a primeira linha de tratamento. Bom, a gente continua aqui com o Dr. Roberto. Bom, hoje nós estamos no MGTV Responde falando sobre coluna. O Dr. Roberto Canto, ortopedista, está aqui com a gente. E eu já faço pergunta já, doutor. Temos uma pergunta aqui de uma telespectadora que fala que não abre mão de usar o salto. O que ela pode fazer? Bom, em parte, isso já foi até respondido pelo colega lá, fisioterapeuta. Durante a reportagem. Da reportagem. Uma boa medida é levantar a parte anterior do sapato, né, no antepé, com uma plataforma. Então, você ficaria, vamos dizer assim, no resultado final, com apenas 3 centímetros, e não 7 ou 6 centímetros. Não deixa o pé tão inclinado, né? Com uma posição que a gente chama de equino, muito inclinado, isso aí realmente não faz bem nem para o pé e nem para a coluna. Agora, se aumentar a plataforma na parte da frente, então você diminui essa inclinação do pé, vamos dizer assim. Ah, tá. É uma boa medida. Melhora, e né? Exercícios físicos de alongamento, uma musculatura flexível, né, um condicionamento físico ajuda a pessoa a usar o salto com mais, vamos dizer assim, conforto. Todas as perguntas acabam que levam para o exercício, né? A Cleide de Patos de Minas, dores nas costas podem provocar enxaqueca? Não, geralmente elas vêm em conjunto, né? Muitas vezes as dores nas costas elas estão ligadas também a problemas emocionais, ou vamos dizer, um estado muito intenso de ansiedade, então isso pode causar dores de origem muscular no crânio e também nas costas.
mas geralmente elas vêm juntos. Não que as costas vão causar dor na região da cabeça, mas geralmente as duas entidades estão juntas. Pode quando ser muscular, a pessoa enfrenta situações de estresse, de ansiedade. Vai tensionando, vai travando, hoje, né? Vai travando, exatamente, e acaba concentrando esse estresse na musculatura, que a gente chama de paravertebral, que começa desde o crânio e vai até a região das nádegas. Nesse caso, quando a pessoa trava assim desse jeito, claro que tem toda a consulta médica, a questão de exercício físico, mas massagens, esse tipo de tratamento também ajuda? Ajuda, também compressas quentes, numa situação dessa, o chuveiro quente, deixar cair nessa região ajuda, né? E aí também a ajuda de medicamentos, miorrelaxantes e analgésicos. Só com prescrição médica, né, doutor? Com certeza, Tem uma pergunta aqui, a pessoa não deixou. Gostaria de saber se condromalácia patelar tem cura? Bom, não é muito um assunto do nosso... patela já é mais o joelho, joelho, né? Mas normalmente isso não tem cura, mas pode ser também administrado com bastante exercício físico para o joelho, mas isso é assunto para uma outra matéria. Para uma outra, de repente a gente pode utilizar também como sugestão, como foi com a Bruna, que sugeriu a questão da dor na coluna. Olha aqui, ó, fiz um exame e minha coluna está torta, posso reverter o caso? Tem algumas perguntas, esse é o Inácio de Patrocínio, mas nós temos vários telespectadores aqui da região falando com relação a essa questão da coluna estar torta, tem escoliose, todo mundo do lado de cá, do lado de lá. Isso acaba que, com o passar do tempo, essa ausência de exercício e o próprio envelhecimento, isso é uma tendência, é uma consequência do mundo atual que a gente vive hoje, doutor? Não. Isso aí você vai achar, muitas vezes num exame que você faz por outras razões, você acha uma coluna torta, que a gente chama de escoliose, por exemplo. Mas essa escoliose, quando ela não é muito intensa, é menos de 30 graus, ela muitas vezes é desprezível. Agora, isso precisa ser avaliado por um médico, porque às vezes uma pequena escoliose na região baixa da coluna, essa sim pode ser motivo de dor. Isso precisa ter uma avaliação médica para ele falar, não, isso não é nada, isso aí é um achado acidental, ou isso aí não, isso aí a gente vai precisar olhar com mais carinho. Então, eu acho que o médico precisa avaliar essa tortura, entre aspas, né? Ok. Carla do Martins, ela fez artrodese da coluna lombar, pois estava com 2 raízes neurais comprimidas e com dores na perna direita. Ótimo. Está há 15 anos operada, mas ainda está sentindo os sintomas. É normal ela continuar sentindo os sintomas? Quanto tempo ela vai ter para sentir a perna normal? Olha, é uma pergunta difícil, você precisa analisar cada caso específico. Né? Mas, o que acontece no organismo, quando você faz uma artrodese, que é uma soldadura que a cirurgia faz, costuma passar o movimento da coluna, que é normal da coluna, para o nível acima da cirurgia. E aí essa região fica sobrecarregada, às vezes, com o movimento pela qual ela não estava preparada. Então é comum aparecer um sintoma. Se esse sintoma for leve ou for administrável, tudo bem. Se não, precisa ter um concurso médico para ver o que está acontecendo. Só para salientar, eu mesma fiz, né, uma cirurgia também, fiz essa cirurgia, de vez em quando dói alguma coisa em outra, não tem como. A tensão, ela existe, né, doutor? Isso tem que ser muito bem avaliado pelo médico para ver os prós e os contras, e quando você decide pela artrodese é porque os prós são muito superiores às possíveis consequências, que sempre acontece, né? Não tem jeito, né? Agora aqui, olha só, Valdelícia do Santa Rosa. Fraturou a 6ª vértebra cervical há 10 anos, quer saber se existe tratamento, ela sente muita dor. Ela fraturou, mas ela, pelo jeito que está aqui, não fez cirurgia. Ela precisa ser avaliada pelo médico, que vai provavelmente pedir uma ressonância, vai estudar realmente se há uma compressão nervosa, ou se há vamos dizer assim, uma disfunção da coluna, e aí sim fazer o tratamento. Sem ver as imagens é muito difícil opinar numa situação dessa, por isso que eu acho que ela tem que passar por um médico. Doutora, a gente tem várias perguntas aqui, mas para a gente finalizar, a palavra não tem como, né? A ação que deve ser tomada para prevenir ou para tentar remediar é o exercício físico. Não, eu acho o seguinte, houve uma época que a medicina achava que o sedentarismo era uma opção e o exercício também uma outra opção. Aí as evidências científicas foram se acumulando e hoje se sabe
que para se ter boa saúde precisa ter condicionamento físico, precisa manter a musculatura ativa. E aí você previne um monte de doenças, inclusive as doenças da coluna. Você previne através de um bom condicionamento físico. Isso deixou de ser opção, é quase uma obrigação hoje em dia. Doutor, muito obrigada pela participação e aos telespectadores também que participaram com a gente, viu? Obrigadão. Muito obrigado também pela oportunidade. Ok.